voltamos para mais um podcast e também programa Lição em Dose Dupla. Você tem acompanhado eu e o Wanderson Assunção e Wanderson Domingues toda semana com um convidado especial. Este podcast, este programa é aqui onde nós conversamos, dialogamos, falamos sobre escola sabatina, sobre a lição da escola sabatina, que durante este trimestre é uma lição extraordinária, falando sobre a promessa. Eu vou mostrar aqui a lição para você que está assistindo aí pelo Facebook e YouTube, a promessa, aliança eterna de Deus, maravilhoso tema. E é claro, cada semana a gente tem se surpreendido, temos ampliado o nosso conhecimento, mas não só o conhecimento, o propósito também principal é que o estudo da lição nos conecte com o estudo da palavra. Nós vamos nos aproximar mais de Deus, aprofundar mais relacionamento, porque entendemos que relacionamento tem a ver também com o plano de Deus dentro do contexto da aliança. E é muito bom ter você aqui, vai compartilhando nas suas redes sociais, no seu Facebook, compartilhe também você que vai assistindo aí pelo YouTube, vai dando um like, né? Vai seguindo aí as plataformas que nós transmitimos aí o nosso programa, mas também convido você a ouvir o podcast, Xará. E aí está o meu Xará já comigo. Tá ouvindo o podcast ou não, Xará? Estou ouvindo na academia, caminhando, lavando louça, limpando a casa, passando roupa. É o podcast o tempo todo. É uma satisfação estar com vocês de novo, galera, vocês que estão nos ouvindo no trânsito, correndo, caminhando, de repente limpando a casa. Esses dias até um brother da gente aí, não é? Adriano Cici. Ele fez ali um momento muito legal ali de gravação, ele lavando e correndo e ouvindo o podcast. Então, você pode pegar o exemplo, pega a dica aí, hashtag pega a dica aí, compartilha aí o podcast. No Deezer também dá para escutar, no Spotify, né? O Spotify dá para escutar também. iTunes. E cada semana, né, Xará? O tema tá maravilhoso, não é? E nós temos o YouTube do Lição em Dose Dupla, pessoal. Vai lá, se inscreva, dá um like nos vídeos, tá bom? Mais pessoas vão assistindo, vão ouvindo também, Xará. Sabe uma coisa que eu gosto muito, Xará? Quando o pessoal pega alguma frase da lição e marca a gente, compartilha algo que mexeu com eles, uma frase que resume a lição, e isso vai para os amigos e eles acabam se interessando daquela frase e assistindo todo o restante do conteúdo. Faz isso aí também. Vai comentando no Facebook, no YouTube, tira um print aí você assistindo Lição em Dose Dupla. Se você também escuta no podcast, né? Posta nas suas redes sociais, nos marque ali, Wanderson.Assunção7 no Instagram. E o seu, Domingues? Domingues. É muito complicado, cara. Não, é fácil. É que se eu colocar Wanderson, daí vai confundir mais ainda. Então, Domingues, tá, galera? Porque é o Wanderson Domingues do Assunção. Underline Edu de Eduardo, que é o meu segundo nome, e V de Wanderson Domingues, underline Edu V. Fácil, mais fácil que tirar doce de criança, né? Mas não pode tirar doce de criança. Xará, tá bom? Agora, rapaz, então quer dizer que você lava a louça, rapaz? Rapaz, eu tenho que lavar, não tem jeito. Se eu não lavar, quem lavará, não é? Cara, mas com Lição em Dose Dupla aí ouvindo, vai embora, né, cara? Às vezes eu resolvo arrumar a casa uma vez no ano. Tem que limpar, e aí eu vou escutando o Lição em Dose Dupla. Agora, Xará, é o seguinte, hoje nós temos um baita convidado. Esse camarada especial, aqui é hein? amigo de longa data, é um camarada apaixonado. Quando a gente conversa com ele, exala, né? Dos olhos, do rosto, da fisionomia alegre, dos lábios, né? É um indivíduo apaixonado pela missão, apaixonado pela palavra de Deus, um indivíduo que tem o coração no ministério. Quem está conosco hoje, Xará? Pastor Raimundo Gonçalves, seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Wanderson Domingues. Isso, acertei? Acertou. Prazer estar com você, Satisfação. Domingues. Prazer estar com meu amigo aqui, o pastor Wanderson Assunção. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Eu tenho assistido à distância, né? E agora presencial, um privilégio enorme. Minha alegria aqui está acima de qualquer coisa. Muito obrigado pelo convite. Que Deus seja louvado. E obrigado porque você está nos assistindo agora. Um abraço para você. E olha, esse podcast vale a pena, hein? O negócio é fenomenal, hein? É uma bênção. É uma ferramenta a mais, né, pastor? Hoje muitas pessoas fazem uso da tecnologia para estar conectados com o ensino, com o aprendizado. Eu acho que a ferramenta podcast, ela está criando, vamos dizer assim, uma aceitação maciça por aí, né?
Eu creio que muito Deus bom. está utilizando os meios digitais para alcançar todas as pessoas em qualquer lugar. Porque nos últimos dias, diz a palavra, que as pessoas vão pronunciar apenas o nome de Cristo e serão salvas. Claro, não é proferir por proferir, é um clamor, é um chamado, Senhor, salva-me. E Deus salva e usa um podcast, usa aí o YouTube, Facebook, Twitter, né? Enfim, a gente fica... E é por isso, pastor, que eu falo para a galera, não é? No mundo que espalha ódio, que espalha doença, nós somos chamados a viralizar esperança. Então aí da sua casa mesmo você pode compartilhar com seus amigos. Que o pastor Raimundo acabou de falar, uma grande verdade. É um grande meio que Deus está utilizando para que a mensagem chegue em lugares que o mensageiro não poderia chegar. Sabe, eu gostei dessa frase, viralizar esperança. Porque no contexto da pandemia, a palavra talvez aí mais em alta é incerteza. As pessoas com dúvidas, incertezas do amanhã, e aí vem a ansiedade, pessoas que não dormem direito, preocupadas com o amanhã. Então, viralizar esperança. Show de bola, gostei muito. E o que estamos fazendo aqui, né, Wanderson, é justamente isso, né? Viralizando esperança pelos meios digitais, alcançando corações. E veja como Deus trabalha pelos meios digitais, viralizando esperança. Olha, que bênção. Muito oportuno. Pastor Raimundo, fala um pouquinho agora, nós queremos te conhecer, o pessoal que assiste, que ouve aqui o nosso podcast. Hoje você trabalha na União Central Brasileira. Fala pra gente a sua função. Comenta um pouquinho ainda, rapidamente, do seu trabalho. Muito bem, eu trabalho na União Central Brasileira como diretor de evangelismo e também de missão global. Evangelismo envolve a proclamação do evangelho aqui nesse estado, né? E temos aí 8 campos, inclusive a Associação Paulista Sudeste, com sede aqui em São Bernardo do Campo, é uma delas. E em cada campo nós temos um correspondente. Aqui eu tenho meu amigo, pastor Wanderson Domingues. Tamo junto. E pastor Robson Menezes, enfim, vários amigos que trabalham com a gente. Além disso, missão global que envolve plantio de igrejas, estabelecimento de igrejas onde ainda não tem igreja adventista e também em bairros onde ainda não há a presença adventista. E agregando também tem o Ministério das Possibilidades, que envolve os deficientes visuais, os surdos, síndrome de Down, entre outras coisas. Muito interessante. Que legal. né, Xará? Vocês viram aí, galera, que ele é meu chefe direto, então falem bem de mim aí, tá bom? Pastor Raimundo e eu estamos trabalhando aí Eu desde estou o aqui final do aprendendo ano com passado, vocês, né? Para mim é um privilégio. Vamos É aprender um privilégio contigo. nosso, Raimundo, viu, pastor? Obrigado pela presença aqui. Raimundo, você se formou junto comigo em 2001. Rapaz, que privilégio, viu? Para mim que foi, você era um pastor da classe, nosso pastor. De lá para cá, saiu Então, do colégio. a minha trajetória foi o seguinte, nós nos formamos em 2001 e o meu caso, me casei também em 2001, em dezembro, aqui na zona sul de São Paulo, falo aqui porque é relativamente próximo, né? E depois eu fui trabalhar em Santa Catarina, na Associação Catarinense, naquela época era uma só, agora está dividida, com sede em São José, divisa com Florianópolis. E tive a alegria, viu, Domingues, né? Eu tive a alegria de trabalhar lá 8 anos. Uau. Foi um privilégio. Terra boa, né? Um abraço aí, Nossa. né, pro pessoal de Nossa. Santa Catarina, porque Você que tem está em muita Santa, gente de lá, né? gente, Santa assistindo. Catarina é top, né? São Paulo Lindo, também é demais. Mas o primeiro local que nós trabalhamos fica no coração, não é verdade? Trabalhei lá em 2001, 2002 no caso, no distrito de Tijucas, que envolvia ali Itapema, envolvia Muitos amigos ali. Porto viu, pastor? Belo. Você conhece Tem uma aquela igreja região? Itapema ali, né? R3D, que Aham. é da Batista, que eu prego lá direto. Queria mandar um abraço pro pastor Wagner, Uau, que da legal. igreja R3D, o Tiago, o Caio, sempre estou lá com eles e eles sempre nos ouvem também. Um abraço especial para eles. E depois eu fui trabalhar na Rádio Novo Tempo de Florianópolis, que fica já em Floripa mesmo, né? E trabalhei fazendo um programa de rádio chamado Falando ao Coração. E ao mesmo tempo eu trabalhava evangelizando onde as ondas do rádio alcançava. Aí passando o tempo fui oficializado como evangelista de toda a associação, território de todo o ali, né? território de Santa Catarina. Aí em 2009 eu fui chamado para trabalhar aqui em São Paulo, na região de Campinas. De 2009 a 2011. 2011 eu fui trabalhar no Rio de Janeiro. Rio, Minas e Espírito Santo, porque lá a igreja administra esses 3 estados. Que é uma terra boa também, pastor. Muitas experiências ali, hein, de evangelização. Gente, que lugar maravilhoso, que
povo maravilhoso. Manda um abraço para você do Rio de Janeiro. É um povo realmente que mora no meu coração. Minas Gerais nem se fala, né? Um povo maravilhoso. O Espírito Santo, que é o Vitória, uma ilha, né? Um povo também espetacular. E eu louvo a Deus por isso. Esses dias quem esteve conosco gravando, o pastor Gustavo Delgado, que trabalha lá, trabalhou com você também, né? Sim, pastor Participou Gustavo. com a gente aqui. E ele é presidente de uma Não, associação. O Gustavo Delgado é líder de sim, Desbravadores. Pastor Gustavo Delgado, meu vizinho. Exato, meu vizinho ali exatamente. Esteve conosco Petrópolis. aqui no podcast também. Gente maravilhosa. Exato, eu admiro muito aquele homem. E ele ama também, muito feliz nessa região, um povo maravilhoso, que Deus abençoe. Pastor Raimundo, que bom, viu? A gente conheceu um pouquinho da sua trajetória. Quem quiser conhecer mais da história do pastor Raimundo, procura aí no YouTube da Paulista Sudeste, tem uma live Enviados que fizemos eu e o pastor William com ele. Ali a gente, né, teve mais tempo para conversar, saber um pouquinho mais da história. Né? Foi um privilégio. Foi muito legal, foi demais. Uma história linda. Procura lá, Enviados, a live com o pastor Raimundo, você vai conhecer um pouquinho mais. Xará, nós vamos entrar então na lição agora. Vou pedir que você então faça esta oração inicial para todos nós. Vamos sim. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a nós que estamos aqui no estúdio, aos amigos que nos ouvem de repente no trânsito, caminhando, na academia, em casa, indo para o trabalho, que todos nós recebamos neste momento a presença do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos guie para entendermos a Tua revelação, nos oriente para pormos em prática também tudo isso. Oramos por Jesus. Amém. Meus amigos, chegamos então na lição de número 9, o sinal da aliança. E eu quero começar, claro, lendo a Bíblia, o texto bíblico de Êxodo, capítulo 31, verso 16, é o verso central do estudo da semana. E esse texto diz assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Chegamos então num ponto extremamente importante de toda a lição até agora, é quando nós vamos entender, dentro do contexto da aliança, mais um símbolo, mais um sinal, uma marca tão importante dado por Deus, e que é o sábado. Né? Nós vamos procurar entender durante o nosso bate-papo aqui, Xará e pastor Raimundo, a origem do sábado, a relação que o sábado tem com esta aliança que Deus fez com o ser humano, não é verdade? A importância do sábado nos dias de hoje também, nós precisamos compreender isso, mas olhando para esse texto de Êxodo capítulo 31, verso 16, pastor Raimundo, nós já estamos aqui vendo algo muito lindo, né? Os filhos de Israel guardarão o sábado e vão celebrar como aliança perpétua. Pastor Wanderson, posso fazer um comentário aqui, já um pouco mais profundo? Você veio para isso, pastor. Sabe por quê? O que está escrito em Isaías, capítulo 24, versículo 4 e 5, me chama a atenção. Aqui diz que a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Agora veja o verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E o verso 6 ainda diz: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Texto aí, sim. Eu creio que esse verso aqui que fala que quebram a aliança eterna está ligado diretamente ao sábado, que é uma aliança eterna entre Deus e nós. Então, uma vez que nós transgredimos a lei, a gente colhe os resultados dessa transgressão. Xará, eu estou vendo que você já está aí coçando aí para comentar, né? A lição está muito boa, né? Pastor Raimundo ergueu a bola aí, agora eu preciso cortar, né? Agora você vem. Foi muito bom esse texto, muito boa a colocação, porque algumas pessoas entendem que são várias alianças. E na verdade não, a aliança é uma só. Isaías acabou de mencionar aí, não é? Você leu? É uma aliança eterna. Mas por que tem uma aliança com Abraão? Uma aliança parece diferenciada com Noé? Uma outra aliança com Davi? Por que nós vimos a aliança do Sinai? Não são alianças diferentes? São formas diferentes por causa da transgressão do povo, do pecado do povo.
para que eles entendessem no contexto que eles estavam, não é? A lei é eterna, o princípio é eterno, não é? Também seria uma ampliação também? Deus vai ampliando o conceito de aliança? Veja, no livro Patriarcas e Profetas, na página 364, Ellen White, autora americana e voz profética aos adventistas, ela diz que se o povo de Israel houvesse observado a circuncisão, a aliança com Abraão, do qual a circuncisão era um sinal, jamais teriam sido induzidos à idolatria. Não lhes teria sido necessário sofrer a vida de cativeiro no Egito. E aí ela diz assim, ipsis literi, e não haveria necessidade de que a lei fosse proclamada no Sinai, ou gravada em tábuas de pedra. Então, é uma amplitude da aliança para o povo entender naquele momento. Mas é uma nova forma no contexto de pecado para eles entenderem. A aliança sempre foi uma só. Por isso que ela diz, não haveria necessidade. Se Adão não tivesse transgredido, se os antediluvianos não tivessem se afastado, se o povo de Israel houvesse observado, não haveria necessidade de ampliar para que eles entendessem um pouco mais, e nem necessidade de novas formas. O plano de Deus sempre foi um só. Uma aliança em amor com o seu povo. Em independência, como nós vamos ver aqui, no sentido do princípio do sábado. Mas por causa da transgressão, havia necessidade de ampliar e de dar novos formatos para que o povo pudesse entender também. A forma didática de Deus, né, pastor Raimundo? E outra maneira de Deus ampliar essas formas de aliança é justamente para alcançar o seu povo e como na tentativa, né, de forma redentiva, de retirá-los desse caminho da idolatria, desse caminho da transgressão, e trazê-los de volta à obediência, à aliança. Imagine, né? É como um casamento hoje. Às vezes a pessoa está indo para um lado, para o outro, e aí o casal tem que se reajustar, se reconciliar para caminhar juntos no mesmo propósito. Agora veja, tem muitas pessoas que acabam usando textos bíblicos. Porque a Bíblia, eu posso, por exemplo, eu posso no sentido de tomar isso como desobediência a Deus. Ele me permite, Deus me dá liberdade, mas eu posso, por exemplo, pegar um texto e interpretar de uma forma e você de uma forma diferente, né? E quando se fala de sábado, por exemplo, pastor Raimundo, muita gente diz o seguinte, de uma forma até categórica, né? Alguns com um nível de convicção muito elevada. E é claro que nós não estamos fazendo um julgamento da sinceridade das pessoas, mas muitos dizem o seguinte, que o sábado foi dado como um mandamento somente para o povo judeu. Mas quando buscamos nas Escrituras, e a gente pode até, né, Xará, ver que alguns teólogos até chegam a mencionar que povos guardaram o sábado antes do povo judeu. Mas eu queria entrar com vocês justamente na questão da origem do sábado dentro do cenário, contexto bíblico da palavra de Deus. Porque eu acho que isso, a origem, tem muito a ver. Nós estudamos, por exemplo, algumas lições, trimestres passados aí, falando sobre a origem do ser humano. Então, quando a gente volta no começo de tudo, ali é muito revelador. Porque o começo de tudo revela propósito, revela o caráter daquilo, revela uma série de coisas, né? Então, vamos voltar um pouquinho na origem, para a gente poder, e os amigos que estão nos ouvindo e assistindo, nós entendermos melhor o porquê da origem do sábado. Nós temos alguns textos da Bíblia, né, que a gente pode até mencionar aqui. A Bíblia diz, colegas, que a origem do sábado é na criação, é na semana da criação. Deus estabeleceu a semana da criação e concluiu essa semana estabelecendo o sábado. A gente encontra aqui em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, a origem do sábado. Se a gente for aqui para Gênesis capítulo 1, verso 5, fala que Deus chamou Deus a luz dia, as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Aqui temos o primeiro dia da semana. Aí o versículo 8, houve tarde e manhã o segundo dia, o versículo 13, o terceiro dia, o versículo aqui 19, o quarto dia, o versículo 23, o quinto dia, e aí tem o verso 31, o sexto dia. Temos aqui os 6 dias da criação, e a gente encontra o capítulo 2, verso de 1 a 3, o estabelecimento do dia do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia.
de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3 diz: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Por que eu fiz questão de relatar aqui os dias da criação? Porque em nenhum outro dia da criação você não encontra Deus descansando, abençoando e santificando. Você encontra justamente no estabelecimento do sábado, Deus descansando, abençoando e santificando. Ou seja, claramente há uma diferença. Deus estabeleceu na semana da criação e a gente entende, não só neste verso, mas no contexto bíblico, que o sábado é o memorial da criação. Para lembrarmos que nós viemos do Criador. Somos frutos do amor criador. Não viemos do acaso, não viemos de uma ameba, não surgimos por um acidente da natureza. Nós somos criados por Deus e planejados por Deus, estabelecidos por Deus. Ou seja, nesse cenário, nós vamos perceber que há um propósito na criação, há um propósito na criação do homem, há um propósito muito claro, por exemplo, até no estabelecimento do sábado, pastor Wanderson e Raimundo, né? Eu acredito que isso levanta um outro ponto, pastor Raimundo, porque alguém pode pensar assim, bom, uma vez que o sábado começou na criação, ele teve uma origem. Ele não é eterno. Porque qual o conceito, gente, de eterno e imortal, né, na teologia? Nós, quando Jesus voltar, não seremos eternos, nós seremos imortais, porque o imortal tem começo, mas não tem fim. E Deus sempre será eterno, porque ele não tem nem começo e nem fim. Então alguém pode pensar assim, bom, eu achava que o sábado era só para os judeus, mas o pastor Raimundo acabou de provar na Bíblia que o sábado existia antes dos judeus, porque aqui nós estamos falando de toda a humanidade. Gênesis 1 está falando de todos aqueles que são filhos de Adão, tá? Então, se você crê que você não é um processo evolutivo, mas você veio das mãos de um Deus poderoso, você veio de Adão, de Deus, né? Porque Adão vem de Deus, com um propósito, e o sábado é estabelecido na criação. E alguém pode pensar então assim, mas se ele teve um começo, ele não pode ter um fim? Já que ele não é eterno? Notem, amigos, o sábado, ele tem um começo na forma como nós o conhecemos, mas nós já vimos na lição passada que cada mandamento tem um princípio. O mandamento da tábua era para escravo entender, mas o princípio por detrás de cada mandamento era eterno, não é? Relembrando aqui rapidamente, Xará. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O princípio é lealdade. O segundo, não farás para ti imagem de escultura alguma, como eu adoro. O princípio é adoração. O terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. O princípio é reverência. Pular o quarto. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O princípio é respeito à autoridade. O sexto, não matar, amor à vida. O sétimo, fidelidade. Assim por diante. Qual o princípio por detrás do sábado, do quarto mandamento? Dependência. Por que é que eu guardo o sábado? Por que é que você aí que já guarda o sábado, está nos assistindo, guarda o sábado? Porque tem horas a mais? Não. Porque nunca chove? Porque nunca esfria? Porque você nunca fica doente? Não. Eu guardo o sábado porque Deus disse, lá na criação, é o 7º dia. Eu queria que Deus tivesse dito para eu guardar a segunda. Porque é difícil a segunda-feira, né, pastor? Algumas pessoas perguntam para mim assim, pastor, posso fazer da quarta-feira um sábado? E eu queria fazer da segunda. Então... Que olha, a segunda é complicado. Mas Deus disse, é o 7º. É o sábado. E tem mais, pastor Ramos. Tem gente que diz assim, mas o 7º dia não é o domingo? Aí eu digo para as pessoas, vamos pensar aqui logicamente. Segunda, que se o domingo é o 7º, para alguns, então segunda seria o primeiro. Mas segunda é sempre segundo. Terça é sempre o terceiro. E aí a pessoa diz, realmente é tão óbvio, eu não tinha pensado nisso, não é? E sexta tem que ser o 6º. Então logo qual é o 7º? É o sábado. E o sábado, para fechar aqui essa parte, ele existe desde a criação na forma como nós o conhecemos. Em Marcos 2, Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem. Precisamente o verso 27, não é? Mas o princípio por detrás do sábado, a dependência de Deus, ela é eterna. Sempre foi. Eu guardo o sábado porque Deus mandou, e quando eu paro no dia de sábado, senhores, eu estou reconhecendo que o mundo, o planeta Terra, os animais, a minha vida, tudo que nele há depende de um único ser, Deus, o Criador. É dependência, não depende do meu trabalho, dos meus esforços. Agora, esse princípio já existia, pastor Raimundo, lá no céu? Sim. E Satanás o transgrediu? Sim, porque ele se tornou independente de Deus. E é a primeira tentação que ele leva Jesus a tentar a cometer esse pecado, ser independente. Excelente, excelente comentário. E eu quero destacar aqui dois pontos. Primeiro, Adão e Eva não eram judeus.
Exato. O sábado foi feito para toda a humanidade. E outra coisa que eu queria destacar ainda nesse contexto, é o contexto da adoração, que foi falado aqui. Adão e Eva foram criados na sexta-feira, no sexto dia da semana. E o primeiro dia de vida de Adão e Eva foi justamente o sábado, que é o dia do Senhor. Alguém fala assim, já começou descansando? Não, começou adorando. E tudo que você começa colocando Deus em primeiro lugar funciona, porque Deus dirige. Isso é fato. Deus em primeiro lugar. O ser humano foi feito para adorar. E adorar quem? O Criador, porque nós viemos das mãos do Criador. E a sua satisfação, sua alegria, sua realização nessa terra está na adoração exclusiva ao Criador. E o sábado é o memorial da criação para você se lembrar que veio das mãos do Criador e para adorá-lo de forma exclusiva. Claro que nós devemos adorar Deus todos os dias. Todos os dias. Mas o sétimo dia é especial. É o estabelecimento do Criador. Gente, é muito profunda essa questão do sábado, porque envolve um relacionamento de aliança mesmo. Envolve um relacionamento de amor com o nosso Criador. É um dia que Deus é adorado 24 horas, independentemente de fusos horários. Olha, vou revelar algumas coisas aqui, já que você perguntou da minha origem. Eu não nasci em um lar cristão adventista, um lar evangélico. Eu nasci em um lar católico e amo os católicos, de coração. Aprendi da minha mãe e do meu pai a reverência por coisas sagradas, mas eu guardava o domingo. Para mim o domingo era sagrado, sabe? Sapatinho engraxado, roupa social, missa, hóstia, confissão. Não confessava tudo, né? Mas a gente confessava. Enfim, a gente estava ali, né? Mas depois que eu estudei a Bíblia e eu vi o sábado na criação, eu falei, meu pai do céu, o sábado não existe assim por uma ordem humana. Eu vi que o sábado é ordem divina. Isso mudou a minha vida. Confesso a vocês que a partir de então, eu comecei a refletir naquilo que eu cria, que eu acreditava, e naquilo que eu estava agora estudando. E eu percebo... Gente, a Bíblia é fantástica. Estudando aqui a palavra, veja, não veio do pastor Domingues, né, de você aí, Assunção, estou falando sobre o nome, os xarás aqui, mas veio da palavra, é a palavra do Senhor. Não é humana, é divina. Eu fico assim impressionado com as colocações bíblicas exclusivas sobre o dia do Senhor. Quando nós chegamos aqui em Êxodo capítulo 16, verso 23, é mais uma outra evidência tão clara, mostrando que os mandamentos de Deus, inclusive a guarda do sábado, não tem origem no escrita das leis nas tábuas, né? Êxodo 16 é um período anterior ao acordo que Deus faz ali, a aliança do Sinai. A gente pode até ler esse texto, Êxodo 16, verso 23, porque ele é um texto muito claro. Gostaria de ler, pastor Raimundo. Posso ler? Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Verso 24 também. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Impressionante, né? Fantástico isso aí. Interessante, Xará, porque baseado na descrição de Êxodo 16, nós vamos entendendo também vários princípios em relação ao sábado aqui. Sim. Né, de preparação e muitas outras... O relato é cronológico, né, pastor? Elementos, né? O relato aqui é cronológico. Eles estão saindo do Egito e eles não chegaram no Sinai. Exato. E mesmo antes de chegarem no Sinai, Deus ele dá o maná dia a dia, o pastor leu o pão em dobro, e no verso 27 diz que no sétimo dia alguns rebeldes saíram para colher o pão, o maná. E o que é que Deus diz no verso 28 para Moisés? Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso no sexto dia vos dá pão em dobro. Para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E assim descansou o povo no sétimo dia, antes do Sinai. E é por isso que quando Deus vai dar a lei, em Êxodo 20, verso 8, ele diz assim, lembra-te do dia do sábado. Lógico que o sentido de lembrar aqui para Israel é muito mais do que o sentido de lembrar para nós, mas Deus está recordando aqui de algo que já existia. Deus não deu os 10 mandamentos, inclusive o sábado, no Monte Sinai.
ele relembrou o povo. E se nós pegarmos Gálatas 3,19, Paulo fala disso. E Gálatas é um livro onde Paulo discute muito a questão da lei e da graça. Em Gálatas 3,19, o apóstolo Paulo diz, e aí, qual a razão de ser da lei, não é? E aí ele diz assim, a lei foi adicionada no Sinai, por causa da transgressão, e até que viesse o descendente. Então notem, Paulo não diz que a lei foi dada no Sinai. Ela foi simplesmente adicionada na forma que o povo iria entender. Porque ela já existia, e Êxodo mostra isso. Deus já fala do 7º dia e dos mandamentos, antes do próprio Sinai. Xará, só explica pra gente, até porque naquele tempo havia o ensino, a transmissão do ensino de uma forma escrita, mas também de uma forma oral. A forma oral era a forma mais forte, inclusive, de transmissão. Tá? A tradição oral ela é presente em Israel até os dias de hoje. Eles depois escreveram a tradição oral para que o povo não pudesse esquecer, mas o povo transmitia de forma oral. Pouca gente sabia escrever, e mesmo aqueles que sabiam escrever era muito caro. Não tinha papel e caneta fácil. Exato. Então poucos, era uma profissão especial para isso. Então como é que o povo guardava os mandamentos, as leis, os textos da Bíblia? Eles guardavam na mente. E Israel tinha até uma técnica muito interessante, que eles não tinham Bíblia para consultar no celular, como a gente, no Google, programas online de Bíblias que nós temos, versões, ou Bíblia de papel assim. Israel tinha uma técnica, eles cantavam a Bíblia. Então, por exemplo, a gente pega Gênesis 1, se nós formos ler Gênesis 1 em hebraico, a gente lê assim, né? Bereshit, Bará, Elohim et Hasmai ve'haaretz. Eles não faziam assim, eles cantavam. Vou cantar agora aqui, pode, pastor? Lição em dose dupla? Tem que cantar afinado. Rapaz, eu nunca achei que eu ia cantar. Né? Você tem que Mas cantar afinado. eles não liam dessa forma. Eles faziam de que forma que eles se aproximavam do texto bíblico? Eles faziam assim, Bereshit, Bará, Elohim. Tá afinado ou tá desafinado? Tá bom, então vou parar viu? por aqui, né? Mais um Você dom tá aí que nós Você tá descobrimos. parecendo um rabino aí, viu, Xará? No Por Muro que das eles cantavam? Lamentações. Quantos textos da Bíblia você conhece de cor? Agora, quantas músicas você conhece? Basta alguém começar a música assim, ó. Aguardo o dia. E o outro já vai. Aquela música. A música é mais fácil para o cérebro. Para a pessoa gravar, Eles cantavam Exato. a Bíblia. Uma vez eu perguntei para meus meninos, né, minha filha, falei, você sabe os livros da Bíblia? E ela cantou aquela musiquinha. Se pedisse para ela falar, de repente ela não ia conseguir Nosso recitar. cérebro guarda mais músicas, mas a não é? música é E extraordinária. aqui, Xará, portanto, já havia transmissão oral. Inclusive, muitos especialistas dizem que quando Moisés está tentando tirar o povo do Egito, e lembra que um momento o faraó diz assim, por que você faz o povo parar de trabalhar? Agora eu quero tijolo, mas não vos darei palha. Então, ali, esse parar de trabalhar, Moisés já no Egito tinha dito, olha, vocês se esqueceram do sábado. Alguns, como Moisés ou Arão, não haviam se esquecido. Mas a maior parte do povo escravizado, tratados como animais, eles haviam esquecido. Então, Paulo vai dizer em Gálatas 3,19 que a lei não foi dada, porque ela já existia, né, pastor Raimundo? Ela foi adicionada no Sinai. A eternidade da lei é vista em Ezequiel capítulo 28, quando fala que Lúcifer pecou. E se pecou é porque tinha a lei, porque a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Romanos 4,15. Adão e Eva pecaram, é porque a lei já existia. Então, quando a gente lê Êxodo capítulo 16, gente, isso aqui é antes do Sinai. Eu quero destacar um detalhe aqui, Êxodo capítulo 16, o versículo 4, a última parte. Olha o que diz. Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, qual mandamento Deus utiliza para provar o seu povo se eles estavam andando na lei. Quando fala lei aqui, a gente envolve os 10 mandamentos ou não. Justamente o 4º mandamento. Veja, a aliança eterna. Antes do Sinai. Então o sábado tem origem na criação, ele passa aqui, nesse momento tão especial, onde Deus fala para o seu povo ser fiel a ele, e como disse o pastor Wanderson Domingues, uma dependência, porque aqui eles estavam dependendo de Deus, porque o maná não caía no sábado. Interessante isso aqui. Olha como Deus é didático para ensinar o seu povo no deserto. Pastor Raimundo, e veja bem, um dos conceitos mais claros para a gente entender a quebra do pecado, além do conceito do que é pecado, que é transgressão da lei, mas a gente entender também é a rebelião contra Deus. Pecado vai além da transgressão da lei, do ato, né? Exato, então a rebelião contra Deus, ou seja, se Adão e Eva decidissem, por exemplo, não observar o sábado, era uma demonstração de rebelião contra Deus. É porque todo pecado tem origem na independência. Qual foi o pecado de Eva? Comer do fruto? Não.
O pecado dela foi ser o Deus da sua própria vida. O fruto foi uma consequência quando ela decidiu aqui dentro, eu não vou cumprir a vontade de Deus, eu vou cumprir a minha. Então eu estou dizendo, eu primeiro me torno independente da sua vontade, me torno o Deus da minha própria vida e agora eu cometo o ato que eu quiser. Por isso o sábado é tão atacado. E se nós formos olhar, pastor Raimundo, no céu, você mencionou aí, né, Romanos 4,15, onde não há lei, não há pecado. Se Satanás transgrediu no céu, Lúcifer transgrediu, havia lei. Você mencionou Adão e Eva, os antediluvianos e outras coisas. Mas no céu, Satanás transgrediu todos os mandamentos nos princípios. Ele se tornou desleal, que é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ele quis adorar a ele, não é? O princípio da adoração. Ele foi irreverente com o nome de Deus. Ele, na verdade, jogou mancha sobre o nome de Deus. Ele se tornou independente de Deus. Eu subirei, eu me assentarei, eu me exaltarei, diz Isaías 14, não é? Em paralelo com Ezequiel 28. Ele desonrou a autoridade, respeito ao teu pai e tua mãe. Ele não teve amor à vida. Ele foi infiel a Deus. Ele cobiçou o que era de Deus. Ele foi não teve homicida. amor à vida. Ele transgrediu todos, mas o primeiro que ele transgrediu foi o princípio do sábado, independência. O resto veio na sequência. Agora, Deus estabelece de uma forma muito clara, na aliança com Noé, o arco-íris, né? Dizendo, todas as vezes que vocês olharem, verem, lembrarão da minha aliança, de uma forma tão visível. Como nós podemos entender esta relação do sábado com a aliança de Deus, né? Muita gente não consegue enxergar dessa forma. Muita gente acha que o sábado era simplesmente uma lei para ser obedecida e que Jesus na cruz aboliu a lei e pronto, nós estamos livres da obediência e da guarda do sábado. Mas o autor aqui, ele vem trazendo esse conceito bíblico de sábado relacionado com esse contexto amplo de aliança feita por Deus lá no Éden, mas ao longo também da história. Tá? Como é que a gente então pode relacionar, entender melhor sábado e aliança? Pastor, aliança tem que ver com restauração, com salvação e com redenção. Já estudamos isso aqui também, não é? É restaurar a imagem de Deus no ser humano. Adão perdeu essa imagem por causa do pecado. Quando nós olhamos a eleição de Israel e a escolha dos filhos de Israel, Israel era uma nação que não tinha uma cultura própria naquele momento, um povo pequeno. Aliás, o tempo todo aceitavam ídolos de outras nações. Israel era um povo, antes de Deus os tornar grandes, não é? Um povo que belicamente não assustava ninguém. E Deus, então, elege Israel, já dissemos aqui, não apesar dos outros, mas por causa dos outros, para torná-los grandes e abençoar a outros. A eleição de Israel, a aliança de Deus com Israel, é uma aliança na graça, mostrando que é Deus quem os torna grandes. Que eles só venceriam dependendo de Deus. Ora, se Israel se torna grande, se Israel se torna poderoso, pela dependência que eles deviam ter de Deus, não por sua filosofia, não por sua cultura, não pelo seu poder bélico, o sábado, na minha opinião teológica, ele é o maior sinal da aliança com este povo. Porque eles deviam parar. Isaías 58 diz, não cuidar dos seus próprios afazeres, dos seus próprios interesses. Então, quando o sábado entra como sinal desta aliança, a marca de Israel, uma das principais marcas de Israel, sempre foi o sábado, se não a principal marca, era exatamente a dependência que eles tinham de Deus. De criação, e em Deuteronômio 5, 13 ao 15, de redenção. Eu redimi vocês. Porque veja, nós temos 2 vezes a tábua da lei na Bíblia, não é? Nós temos em Êxodo 20, nós temos em Deuteronômio, que é literalmente a repetição, Deuteronomos, da lei, o sábado de novo. E é curioso porque em Êxodo 20, Deus diz assim, olha, o motivo pelo qual Israel você vai guardar o sábado é que eu criei vocês. Porque vocês vão se lembrar que em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Lá em Deuteronômio, e eu queria ler esse texto, posso ler, pastor? Deuteronômio capítulo 5. Se a galera em casa puder nos acompanhar, Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 13, você tem ali a ordem do sábado repetido. Do verso 12 já em diante, não é? Mas no verso 15, você tem um motivo por guardar o sábado em Deuteronômio. Em Êxodo 20, versos 8 em diante, o motivo é a criação. Em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 15, diz, porque te lembrarás que foste servo, escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Veja, lá o motivo é a criação, aqui o motivo é a redenção. Eu resgatei vocês. Então o sábado, como sinal da aliança, entra da criação, porque ele é dono de tudo, o pastor Raimundo mencionou, mas agora de resgate, porque vocês não eram nada, e eu tornei vocês grandes. É dependência de quem ele é.
Eu gostei dessa questão aí da dependência e também o sábado ser um sinal da graça. Porque muitos amigos nos acusam de sermos legalistas por guardarmos o sábado. Exato. Mas é justamente o contrário. É um sinal de dependência, que somos salvos pela graça, que Deus provê todas as coisas. A pessoa que guarda o sábado, como pede a Bíblia, ele está dizendo assim, eu dependo de Deus e a salvação vem dele. Como disse aqui, ou seja, o sábado ele é um sinal, é um memorial da criação e da redenção. Assim como Deus nos criou e nos perdemos no meio do caminho, Deus nos resgatou. E nos resgatou pelo sangue de Cristo. Então não somos salvos pela lei, não somos salvos pelo sábado, mas o sábado, a guarda dele, é justamente um sinal de que somos salvos pela graça do Senhor, né? E assim não tem argumento que possa quebrar esse de acordo com a Bíblia. Porque se o princípio do pecado está na independência de Deus, o sábado, ele nos torna dependentes dele, para vivermos e confiarmos nele, que ele provê aquilo que é o melhor para a gente. Pastor Raimundo, será que nos falta, de repente, de nós adventistas, falarmos mais deste aspecto do sábado como um sinal da graça da salvação, principalmente quando nós ensinamos sobre esse tema para as pessoas? Às vezes nós transmitimos uma mensagem, uma verdade tão poderosa, tão linda, mas de uma forma muito limitada, achando que o sábado é simplesmente abrir mão das atividades do dia a dia, não assistir televisão, certos programas, é deixar de trabalhar, é não fazer isso, não fazer aquilo, e a gente não consegue conectar as pessoas em relação à verdade do sábado com a graça salvífica de Jesus. Isso ocorre, nós somos mais conhecidos às vezes pelo que não fazemos do que por aquilo que fazemos. Eu tinha colegas na faculdade que eles me perguntavam se eu podia caminhar no dia de sábado. E eu brincava com eles, eu dizia, olha, não só não podemos caminhar, como até respirar é limitada a respiração. Eles, é sério? Eu dizia, lógico que não. Veja, sábado não é dia de não fazer nada, sábado é dia de fazer muita coisa. Exato. Mas não do meu próprio interesse, é dia de fazer o bem, de promover o bem, de fazer algo pelo outro. Infelizmente, os judeus fizeram isso, e nós corremos o risco de tornar o sábado um peso. Essa era uma dificuldade que os judeus tinham, até mesmo acusaram Jesus quando ele realizou milagres no sábado, e Jesus de transgredir o sábado, trata né? desse tema com eles. Certa vez alguém perguntou para mim se eu tomo banho no sábado. E se eu almoço no sábado. Eu falei, gente, se você me convidar, você vai ver. Eu como muito bem. A própria lição está falando que no sábado eles comiam o maná. Porque no sábado não é dia de ganha-pão, é dia de comer o pão ganho. Né? Então, gente, o sábado é tão maravilhoso, é um sinal da graça do Senhor. E é um dia de relacionamento tão amoroso, maravilhoso, íntimo com Jesus, que você nem percebe. Eu passei a guardar o sábado a partir dos meus 19 anos. A partir de então, pela graça de Deus, nunca mais transgredi o sábado. Claro, nós somos pecadores, mas que eu me lembro, eu sempre procurei guardar o sábado e minha vida mudou. Ela passou a ser mais organizada quando eu comecei a guardar o sábado. E eu não vejo a hora de chegar o sábado. É diferente. Só quem experimenta sabe o que eu estou falando. É ou não é verdade? É isso mesmo. E quando eu entendo a forma bíblica profunda do que significa o sábado, o sinal da graça, isso gera um impacto tão grande na minha vida espiritual, como também até na minha perspectiva missionária. Eu começo a entender que o fato de guardar o sábado é uma experiência salvífica que eu estou tendo, e eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas. Isso precisa gerar em mim um desejo missionário, né, Xará? Pastor, é um impacto muito grande, sabe, que a gente precisa entender isso nos dias de hoje. Eu tive uma experiência muito interessante. Na primeira vez que eu fui para Israel, eu me planejei para estar numa sexta-feira no pôr do sol no Muro das Lamentações. Eu queria entrar a guarda do sábado, o momento do sábado ali no muro. Todos os judeus que moram ali aos redores, eles vão para o muro. E eles chegam, eles cantam, eles dançam, eles pulam, eles festejam, eles oram no muro. E um judeu lá me disse o seguinte, quando eu disse para ele que eu também guardava o sábado. Ele disse, você é judeu? Eu disse, não, eu sou adventista do 7º dia. E aí contei que a gente guardava o sábado, ele nunca tinha ouvido falar da gente. E aí eu fui contando mais ou menos como era. E o guia que estava junto com a gente também, judeu, ele olhou para esse outro lá e disse assim, eu conheço eles. E sabe qual a diferença de vocês adventistas para os judeus? Hoje? Eu disse, qual? Ele falou, a diferença é que muitos de vocês querem guardar o sábado,
mas se esqueceram de celebrar o sábado. E nós estamos aqui, ó, vocês estão Impressionante, vendo? hein? É. Nós estamos felizes, dançando, cantando. Às vezes a gente entra agora do sábado naquela preocupação, naquela tristeza, e agora não posso fazer mais nada. Não, nós temos que celebrar o sábado. E isso já é mesmo. missão. Mostrar a alegria de fazer o bem no sábado. E ele disse, essa é a diferença, vocês estão guardando o sábado, mas Deus quer mais do que isso. Ele quer que a gente celebre o sábado. Viu, Charol? Eu me lembro quando eu era garoto, tinha alguns coleguinhas assim, na igreja, e eles ficavam almejando terminar o sábado. Né? Ah, tem que terminar porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu observava que alguns pais eram muito duros em relação à cobrança aos filhos, em relação ao sábado, não podia fazer nada. E aqueles meninos foram crescendo com uma mentalidade de que o sábado era o pior dia da semana. E nós temos que viver o sábado, ter a experiência como o melhor dia. Não é porque eu não trabalho. Nós É muito precisamos, mais do que além isso. de conhecer o sábado, conhecer o Senhor do sábado. Porque o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, nós precisamos do sábado. Ele é um presente do céu para todos nós. E à medida que a gente conhece o motivo pelo qual Deus estabeleceu o sábado, aí muda a nossa concepção, muda a nossa percepção. Aí você vai entender que o sábado é um dia de relacionamento com o Senhor, é um dia de celebração, de alegria. É o dia mundial da alegria, podemos assim dizer. É um dia que você tem a comunhão tanto vertical quanto horizontal com Deus e com a família. Gente, não tem coisa melhor nesse mundo do que guardar o sábado. É só experimentar. É claro que o sábado não vai me salvar, mas se eu não guardar o sábado, eu provo que estou no caminho da perdição. Se eu não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não vai me salvar. Mas se eu roubo, se eu mato, se eu adultero, eu provo que estou no caminho da perdição. Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é um sinal de amor. É por amor a Deus que eu observo os seus mandamentos, é por amor a Deus que eu observo o sábado. Exato. Agora, nós podemos imitar os judeus nisso aí, que é essa celebração, né? Já imaginou? Exato. E você disse também Muito que lindo. a gente demonstra isso uma missão, né? As pessoas vão ver em nós a alegria de estarmos recebendo o sábado. E a celebração, ela é coletiva no templo, ela precisa ser num contexto familiar, com uma comida especial, com outras pessoas, né? Agora, eu quero ler um verso para vocês aqui, e eu quero que vocês comentem, porque isso aqui é fantástico, viu, gente? Êxodo 31, verso 13. Nós estamos dando uma ênfase aqui, o sinal de graça, mas diz assim o texto bíblico, fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, e aí vem a palavrinha, que os santifica. Essa relação de guarda do sábado e santificação. Nós sabemos muito bem que santificação é um processo. E onde entra o sábado no processo de santificação da vida espiritual? Pastor, a palavra santificar na Bíblia traz o sentido de separar para um fim especial, não é? Todos os dias são abençoados, mas o sábado é santificado para um fim especial, de comunhão, de adoração, não é, de celebração com Deus. E obviamente, se eu estou então obedecendo a este mandamento e vivendo essa real razão de existir do sábado, eu também serei santificado por ela, não é? O processo de santificação, no entanto, ele ganha outras conotações também, que é cada vez mais nos afastar, se é nos separar, é nos afastar das coisas ruins. E Deus não faz isso porque Ele é mau. Ele faz isso porque Ele sabe que quanto mais próximos dEle, quanto mais nós vivermos um relacionamento com Ele, melhor para nós. Se Deus fosse mau, Ele deixaria a gente ao nosso bel prazer. E como diz Lewis, não é, os nossos prazeres nos destruiriam e depois se autodestruiriam. E Deus, sabendo que isso aconteceria, Ele intervém na história humana para que o pecado não tome conta e não se destrua ou autodestrua. Então, o processo de santificação do sábado, ao guardar o sábado, é um processo de graça também. Porque tem gente que entende a santificação de uma forma errada, não é? Tem gente que pensa que justificação é o que Jesus fez por mim e santificação é o que eu faço por Ele. Não. Justificação esforço, é o né? que Ele fez por mim. Santificação é o que Ele faz em mim. Me tornando cada vez mais próximo dEle. Em amor, em sabedoria, no bem para com o próximo. Então, ao viver o sábado, e o guia traz isso, ele traz uma santificação, que é a obra de amor redentivo, ele diz.
redentivo de Deus, é me tornar cada vez mais parecido com Ele. E é isso que o sábado pode fazer conosco também. Eu vejo também... Queria falar? Ok, pode continuar, pastor. Não, eu vejo assim, olha, o sábado, quando a gente guarda o sábado de acordo com a palavra do Senhor, eu estou dizendo que Deus é o meu Senhor. Eu estou aceitando o senhorio de Cristo. Aceitar a Jesus deve ser como Salvador e como Senhor. Então é Ele que me santifica. É Ele que me torna mais semelhante a Cristo. E se eu guardo o sábado, eu estou demonstrando a Deus que estou aceitando essa santificação, que é um processo diário, mas o sábado ele está aí como... você leu, o verso é muito claro. Eu sou o Senhor que vos santifica. Nós temos que depender de Deus para que Ele venha nos santificar, nos separar desse mundo tenebroso. Esse mundo ele está indo de mal a pior. Os seres humanos estão enganando e sendo enganados. Agora, quando você guarda o sábado, você está dizendo, Deus é o meu Senhor, eu sou fiel a Ele. E fiel a Ele vou ser até o fim. O sábado, ele é eterno. A prova disso é que em Isaías capítulo 66, versos 22 e 23, nós estaremos guardando o sábado sim. Eu falo, nós estaremos, que eu creio, e pela graça do Senhor, Amém por eu isso. quero estar lá e nós queremos estar lá. Mas imagina, o sábado não é só aqui. Ele veio lá, é eterno, e continuará para todo sempre, como um sinal de santificação, porque nós sempre vamos depender do Senhor. Olha, veja algo muito importante que o autor da lição coloca aqui. O sábado como sinal de conhecimento. E conhecimento aqui, Xará, tem muito a ver com relacionamento com Deus. Conhecimento na Bíblia é prática, não é só teoria, né? Exato. Gnose, ela é... Quando Jesus diz, eu o conheço porque dele venho, não é? Vocês não o conhecem. Os judeus sabiam quem era Deus, mas não na experiência. Então, na Bíblia, conhecimento tem que ver com isso, de fato. Vivência, relacionamento. Porque eu tenho percebido o seguinte, que muitas pessoas preocupadas com esse tema da santificação, elas entram numa rotina tão pesada de um comportamento que, às vezes, são comportamentos importantes, louváveis e até devem fazer parte da nossa vida cristã, mas é fruto de um esforço fora de um relacionamento com Deus. Ela quer se santificar para tentar chegar a Deus. E a gente percebe que o caminho é o contrário. Quando eu me relaciono com Deus, Deus vai me santificando. O meu comportamento, as minhas atitudes, é fruto natural desse relacionamento que eu tenho com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais Ele me santifica. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você vai se enxergar. E você sabe que o pecado de Laodiceia, que é a última carta que Jesus Cristo enviou à fase de Laodiceia, ao povo de Laodiceia, é o povo que não se enxerga. Diz que está rico, está abastado, não tem falta de nada, mas você não sabe que és um pobre, cego, miserável e nu. Por que a gente não sabe? Porque a gente não se enxerga. E quando é que vamos nos enxergar? É quando conhecemos mais a Deus. Esse conhecimento de Deus vai nos levando a depender dEle, a depender da santificação, a depender da salvação, a depender de tudo. Porque sem Deus, Jesus disse, sem mim nada você pode fazer. Vocês concordam? Concordo, pastor. Sabe qual é o problema? As pessoas não entendem que Deus não veio nos salvar no pecado, Ele veio nos salvar do pecado. Então, o processo de santificação é isso. Alguns querem a justificação, mas não querem a santificação. E salvação e justificação e santificação são duas faces de uma mesma moeda. Então muita gente, eu vejo aí artistas que às vezes vivem uma vida totalmente depravada, fora da vontade de Deus, aí morre e a galera vai para a internet, tá lá no céu, virou uma estrelinha, virou um anjinho, porque nos conforta pensar que essa pessoa está num bom lugar. Ok, não vejo nada de errado em você querer ser confortado com isso. Mas o que eu vejo de errado é entender que nós queremos o lugar que Deus tem preparado para aqueles que têm um lugar para Deus na sua vida. Então nós queremos o lugar de Deus, mas não queremos um lugar para Deus na nossa vida. E aí está a questão do sábado. Deus não mandou o domingo. Me dá um texto na Bíblia que Deus mandou guardar o domingo. Claramente. Deus não mandou a sexta, Deus não mandou a segunda, Deus mandou o sábado. É uma dependência e conforme eu me entrego a Ele nesse processo de vivência, vem a santificação. É me salvar não no pecado, mas do pecado. Das minhas vontades, não nas minhas vontades. Não, eu vou te salvar nas suas vontades, está tudo tranquilo. Não, Deus veio me salvar de mim mesmo também. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, do nosso programa aqui, mas eu tenho mais um texto bíblico ainda, porque nós estamos
vivendo numa linha do tempo, em relação à linha do tempo, muito tempo depois do Sinai. Alguns podem dizer assim, como já afirmamos, né? Sábado é algo do passado. Mas há um texto que vamos dizer assim, o principal verso que nós usamos aí sobre o sábado, que está exatamente em Êxodo capítulo 20. E o versículo 8, Deus começa dizendo o seguinte: lembra-se ou lembra-te do dia do sábado para santificar. É interessante que é o único mandamento que Deus começa dizendo para lembrar. Os demais, normalmente, Deus diz assim: não faça isso, não faça aquilo, não roube, não adultere, não mate, não furte, não dê falso testemunho, não terás outros deuses. E agora Deus chega no quarto mandamento e diz assim: lembra-te do sábado. Eu entendo esse lembra-te de duas formas. Primeiro, porque o ser humano ia esquecer. Segundo, ele já existia. Você não pode lembrar de algo que não existia. Então aqui mais uma vez reporta a origem do sábado, que é lá na criação. Então Deus claramente fala: meu filho, lembra-te. Em Eclesiastes 12, verso 1 fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é uma lembrança qualquer, é você, sabe, se entregar a Deus, você colocar Deus em primeiro lugar. Então lembra-te do sábado. E lembrar de quem Ele é. Exatamente. De Deus, o Senhor. Né? E é interessante como as pessoas querem burlar isso aqui, querem mudar isso aqui. Certa vez eu estava em uma região e um obreiro bíblico, uma pessoa que trabalha ministrando o curso bíblico, me ligou e falou assim: pastor Raimundo, é o seguinte, tem uma pessoa aqui que eu estou conversando por telefone e essa pessoa diz que o sábado não é um dia, é Jesus. Porque no livro de Mateus 11, verso 28 ao 30, fala: vinde a mim os que estáis cansados. Ou seja, Jesus nos dá descanso. Então Jesus é o sábado. Não é maravilhoso isso? Ele está dizendo aqui para mim, por telefone, esse obreiro me disse: você pode conversar com ele? Eu falei: claro. Aí ele passou o telefone e eu conversei com o rapaz. E aí o rapaz falou: olha, é o seguinte, para mim o sábado não é um dia, para mim o sábado é Jesus. Eu falei: a sua teoria pode ser bonita, mas não é bíblica. Porque o texto fala assim: lembra-te do dia de sábado. Não fala lembra-te do sábado apenas. Lembra-te do dia de sábado. Então o dia é para ser lembrado. E o dia, as 24 horas do sábado, do sétimo dia, são 24 horas sagradas. Então nós temos que ir ao texto. Lembra-te do dia. Eu achei interessante isso aí. E é dia de 24 horas, né? Porque algumas pessoas dizem que a Semana da Criação é uma era de evolução. Que ali não era um dia de 24 horas, eles dizem, não é? Mas qualquer um que tenha o mínimo de conhecimento na gramática hebraica sabe que quando a expressão dia, que são letras em hebraico, ou o numeral dia, vem acompanhado de yom, que é dia, né? A palavra dia, e depois o número 1 ou 2, que estão ali, os números ordinários, não é? Essa expressão yom, com o numeral, que é uma letra, porque eles não têm números, como no latim, tem que ser dia de 24 horas. Então, é um dia de 24 horas, Deus está dizendo, gramaticalmente. Tá? Agora, eu queria fazer uma outra menção aqui, em cima do que vocês comentaram, sobre a questão do lembrar, zachar, ou zakar, em hebraico. Essa expressão, eu até contei agora de manhã, ela aparece 169 vezes no Antigo Testamento. E eu peguei a concordância ali, enquanto vocês estavam se preparando também para chegar, 169 vezes. E uma das que mais me chamou a atenção foi Êxodo capítulo 3, verso 16. Na questão do lembrar. Repete o texto, Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 16. E Êxodo 3, verso 16, desculpe, 15, 16, né? Diz assim: disse Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o seu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Por que Deus não apareceu para Moisés e disse: eu sou o Criador dos céus e da terra? Eu sou o Deus que criou os anjos do universo. Por que ele diz assim: olha, diga a eles que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Não seria mais magnífico ele dizer que ele era o Criador dos céus e da terra? E aí um comentarista diz assim, especialista em hebraico: porque se lembrar não tem que ver só com o esquecimento. Tem que ver com o esquecimento, sim. Mas é mais do que isso. A mentalidade hebraica, ela não é abstrata como a mentalidade grega, dualística. Ela é concreta. Então, se lembrar é amar. Quando você ama alguém, você diz: olha, eu me lembrei de você hoje.
Olha, essa lembrança, você não dá... Como que a gente dá uma lembrança? É um presente. Por que quando a gente vai dar um presente no português, a gente diz, é uma lembrança para você? Você não está dando uma lembrança no sentido grego, você está dizendo, eu amo você. Porque ou seja, você mora no meu coração, né? Você mora no meu coração. Então, quando Deus se lembra do seu povo, e Ele pede para se lembrar dele como Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, Ele está dizendo, vocês têm que ter uma questão de identidade. Portanto, quando Ele pede para se lembrar do sábado, é aquilo que Maurice Halbach fala sobre questão de identidade coletiva. Ao guardar o dia do sábado, vocês vão se lembrar quem vocês são, de onde vocês vieram, que vocês não são um processo evolutivo, que eu criei em 6 dias, e no 7º eu descansei com vocês, para vocês se lembrarem que tudo pertence a mim. É identidade. Guardar o sábado tem que ver com quem você, ou a quem você pertence e com quem você é. Exatamente, isso, o ser humano pastor? tem se esquecido de Deus, né? E quando o ser humano se esquece de Deus, ele volta para o eu, ele volta para as coisas. E Deus fala, lembra-te, meu filho, você veio de mim, você pertence a mim. Lembrar do sábado, porque no centro do sábado está aquele que é o Criador e aquele que é o nosso Redentor. Amigos, terminamos aqui o nosso programa, o nosso podcast, o tempo Passa acaba, rápido, hein? o tempo tem que terminar, a lição. E fica aqui, pastor Raimundo, a nossa gratidão, Eu que a agradeço. nossa alegria de você sair lá de Arthur Nogueira, de Engenheiro Coelho, ali a região, vir para cá, né? Você tem alguns compromissos, mas parar um pouquinho para esse bate-papo tão bom, tão gostoso, falando sobre Bíblia, sobre aliança, sobre mandamentos, sobre a gente compreender mais como Deus tem revelado a graça dele de muitas maneiras. Que Deus te abençoe. Obrigado, eu que agradeço. O privilégio foi todo Seja meu. muito bem-vindo sempre aqui, tá bom? E mantenha a agenda aberta aí, que nós vamos ter mais lições aí, né, Xará? Opa, Com o vai ser pastor uma Raimundo. bênção Mais sempre. beneficiado foi eu que louvo a Deus Nós pelo que privilégio. agradecemos, pastor. Foi uma bênção tê-lo aqui, Que viu? bom, viu? Nós mandamos um abraço para você que assiste, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de acompanhar também o nosso podcast, você vai ouvindo aí, e eu quero convidar o pastor Raimundo, ele vai terminar este nosso momento espiritual, momento de estudo da palavra, orando por você que nos assiste, também você que está ouvindo o nosso podcast. Pastor, dê a bênção para todos nós através desta oração. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, te louvamos por Tua palavra, que nos guia no caminho que devemos andar. Te louvamos, ó Pai, pelo sábado, a aliança eterna que o Senhor estabeleceu para nosso bem, para nossa comunhão com o Senhor, sinal de santificação, sinal de dependência da salvação pela graça. Ó Pai querido, nos ajude a colocarmos em prática a observância correta do dia do Senhor e sermos santificados pelo Senhor e melhor preparados para o Teu reino. Toma cada telespectador, cada ouvinte em Tuas mãos, este homem, esta mulher, esta família. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe das lutas, das necessidades. Por favor, ó Pai, estenda a Tua mão sobre essa pessoa, visite essa família. Se alguém doente, cure a sua enfermidade. Se alguém, ó Pai, com ansiedade, conceda paz ao coração. Se alguém, ó Pai, com dúvida do caminho que deve andar, que essa pessoa agora tome uma decisão consciente ao lado da verdade, retire as suas dúvidas e siga a verdade. Ó Pai querido, abençoe a todos nós e nos prepare para o Teu reino celestial. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.